considerando que devemos utilizar nossa inteligência para a glória de Deus, mas que o potencial cognitivo não é requisito para compreender a revelação, como a igreja pode transmitir o pacto da graça às pessoas com deficiência cognitiva? Caramba, que pergunta linda. Muito, isso mostra muita sensibilidade. Nossa, a gente não pode tomar o nome de Deus, mas Nossa Senhora pode, né? Então, peraí. Ô, gente, explicar isso aí, o Kaique esse dia falou, o goiano fala muito Nossa Senhora, para tudo. Mas, Então, é vocabulário que o Lu não conseguiu libertar-se. não, eu só fico no nossa. Então, não vou passar. Nós já tivemos desse caso em nossa igreja. Nós tínhamos um menino que tinha síndrome de West, muito querido, e os pais levavam à igreja constantemente. E nós temos que entender que a ministração aos corações, ela é sim, existe um culto racional, como Paulo fala no capítulo 12, versículo 2 de Romanos. Mas existe um culto que ele é prestado em espírito. E quem nos conduz a essa adoração não somos nós, quem nos conduz a essa adoração é o Espírito. Então, como que a igreja pode fazer parte disso? Dando todas, em primeiro lugar, de uma maneira prática, dando todas as condições para que essas crianças possam permanecer no culto. Então, aqui, eu não sei, sinceramente, eu não sei a posição do Pedro, né, lá dos meninos, o Pedro é pastor na Bereia, então, não tem nada a ver, não sei, mas aqui eu vou falar de uma posição própria minha como pastor e de minha esposa. Nós acreditamos que as famílias devem cultuar juntas. Nós acreditamos que Deus nos chamou como família, e é o núcleo da que vamos para o culto. E, só que, devido ao fato de que nossas crianças, elas correm, elas brincam, elas gritam, elas choram, elas atrapalham, aspas, os adultos na sua adoração. E essas crianças, então, são retiradas do culto para aqueles que são os cultinhos. Certo? E nisso aí nós fazemos os cultinhos, ou as salinhas, com várias pessoas que são professores e professoras que deveriam estar no culto junto conosco adorando, mas a gente tira daquele momento e coloca lá. Eu acredito que a igreja deveria trazer todos para o corpo, para participarem do corpo. Vai fazer barulho? Vai. Vai ter necessidade, muitas vezes, da mãe sair com o filho para amamentá-lo fora? Vai. Vai ter necessidade de o pai ou a mãe tentarem fazer com que a criança se aquiete? Vai. Mas a igreja tem que entender que ela adora em espírito e em verdade, e assim como Efésios fala, capítulo 3, nós somos um, em fé, em espírito, em batismo e em todas as coisas no nosso Senhor. Então, eu diria, Cristina, que é acolher essa criança dentro do corpo de Cristo, permitir que ela faça todos os barulhos que ela queira fazer na hora que está tocando as músicas, na hora que o pastor ali está a falar também daqui, né? Mas de uma maneira que haja amor por ela e pelos seus pais. Um amor genuíno, um amor que possa transparecer de toda a comunidade para que essa criança se sinta, outra palavra que é portuguesa, aceite, não é aceita, né? Aqui aceite, ele não se declina. Então, se essa criança se sinta aceite. Mas, Lu, você pode perguntar, como que ela vai se sentir aceite se ela não consegue se relacionar, exprimir as suas sensações com o meio ambiente? O Espírito de Deus atinge a vida dessa criança. E aí entra mais uma vez, o Pedro vai chegar nessa parte teológica com vocês no futuro, o porquê que o pacto, ou a teologia bíblica, é belíssima. Porque em Êxodo capítulo 20, versículo 2, fala que o Senhor amaldiçoa até 3 gerações e tem misericórdia e graça por até 1000 gerações daqueles que o amam. A razão pela qual que nós levamos os nossos filhos à igreja, às igrejas, e aí nós levamos os nossos, né, hoje já são maiores, mas a Mila e o Pedro, vocês levam seus filhos, e aqui eu sei que eu vou destoar de alguns também, principalmente de algumas linhas que acreditam mais nisso, tem até alguns movimentos, algumas instituições, mas o cristão não evangeliza os seus filhos. O cristão ensina os seus filhos a andar no caminho do Senhor. É totalmente diferente. Eu já assumo desde pequeno que o meu filho e minha filha são filhos do Senhor, são filhos da aliança, até que mostrem o contrário. Então, se essa criança, com toda a deficiência que ela tem, está ali no meio, filho de pais cristãos, eu creio pela graça de Deus que permeia toda a nossa vida,
que essa criança também o é. Lu, ela nunca vai poder demonstrar. Concordo, ela nunca vai poder demonstrar. Mas somente o Espírito tem a capacidade de julgar até esse ponto. Até lá, os nossos olhos ficam fitos naquilo que eu acabei de falar, que a gente estava discutindo sobre Melquisedeque. No que o texto fala. Eu não extrapolo o texto. Eu não vou, como é que fala? Especular sobre o texto. Mas eu posso olhar muito claramente que a Bíblia coloca que o Senhor diz que dos pequeninos é o reino dos céus. Os Salmos falam que da boca deles o Senhor tira o louvor que é forte. Então existe algo em relação a essas crianças que são filhas da aliança que nós temos que ter no nosso coração, que até quando, ou se elas demonstrarem que não andam com o Senhor, elas são filhos e filhas do nosso Deus. Pedro, você que é entendido aí na turma, deu para responder mais ou menos a pergunta? Deu para responder. Muito bom. Eu sabia dessa sua posição a respeito da teologia do culto, e a gente vai ter teologia do culto também mais para frente, no último mês. E é assim, engraçado isso, né? A gente nunca teve nenhum problema no INC, assim, em termos de discordâncias doutrinárias, né? E tem gente, assim, de muitas igrejas distintas. Mas quando a gente chega em teologia do culto, é impressionante como o culto é uma coisa que a gente faz muito sem pensar, e todo mundo tem algumas ideias sobre o culto, mas ninguém para pensar assim, qual é a nossa teologia do culto? E aí os ânimos, assim, pegam fogo, e eu acho que o pacto também responde isso, né, assim, explica o batismo, explica a participação de crianças. Na igreja presbiteriana, por exemplo, as crianças são membros da igreja, né, a gente chama de membros não comungantes, porque elas não comum da ceia, mas elas são membros da igreja, assim, precisam ser ensinadas com todos os direitos e deveres que um membro tem, não comungante, mas tem. E evangelizar uma criança dessa é esquisito, né? Porque, assim, ela é membro do pacto, ela tá dentro da aliança. Ela pode querer sair, mas ela nasceu no pacto. Exatamente. Eu já falei muito isso, Pedro, e já fui rebatido muitas vezes, dizendo que a gente tem que evangelizar. Mas Salmo 73, 78, 73. Que ouvimos e aprendemos o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos. Contaremos, e o contar é divulgar, é falar a história. Não é simplesmente evangelizar assim para que eles mudem de ideia. Eles são criados na narrativa bíblica, né, embebidos do drama das escrituras, né?